O Dr. César Felipe Colombari, também o Dr. Conrado, eles que vão falar sobre a prisão temporária que foi cumprida ontem, no início da noite, envolvendo aí mais dois vereadores, o vereador Marcílio da Prefeitura, Marcílio de Faria, do PT, e também o vereador Carlos Alberto Ferreira. O delegado fala conosco inicialmente falando o que motivou, né, a prisão dos dois vereadores, eles que vieram conduzidos aqui para a delegacia regional, posteriormente foram para o IML, o Instituto Médico Legal, onde fizeram o exame de corpo de delito e em seguida foram já conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Tá, então tá indo, beijo. César, uma boa tarde, satisfação tê-lo conosco. Gostaria que o senhor inicialmente falasse o que motivou a prisão dos dois vereadores. Boa tarde a todos. O que motivou foram os elementos colhidos aí durante a investigação e a necessidade indispensável aí, mais uma vez, e infelizmente, aí, da prisão dos vereadores e principalmente a questão do afastamento deles das funções que exercem para que não haja prejuízo das provas a serem produzidas aí, né? Tudo que foi dito pelo então presidente da Câmara, hoje vereador que renunciou ao cargo, Miguel Júnior, tem se comprovado nos autos e o nome dos vereadores aí também foi ventilado de forma que a gente não pode revelar ainda, e houve a necessidade aí da prisão deles, o que foi representado pela Polícia Civil, referendado pelo Ministério Público, que deu parecer favorável e decidido pelo juízo criminal da comarca de Araxá. Doutor César, há cerca de 2 semanas, né, que aconteceu esse depoimento do Miguel aqui, em que ele citou os dois vereadores, e só agora houve a prisão. Durante esse período surgiram novas provas que levaram à prisão dos dois vereadores? Surgiram sim, mas trata-se de medida sigilosa e a gente não pode revelar aí enquanto não levantado o sigilo por parte do Poder Judiciário. Doutor, o nome da operação Queda d'Água tem algum motivo? Porque todas as outras operações tiveram sentido o nome. Tem sim, tem relação com dos envolvidos, né? Que tem o apelido de Cachoeira, Cachu, né? Cachoeira, queda d'água, e foi feito referência às operações, ou tem referência a algum termo utilizado em conversas, em acordos, e por exemplo, o picholeco no caso da bolsa, que era utilizado para fins de transportar o dinheiro de propina no caso da Lava Jato, e dessa forma aqui um dos nomes ventilados aí durante todas as investigações da Polícia Civil foi do Cachoeira. Para não utilizar o nome dele diretamente, a gente utilizou aí uma espécie de sinônimo, né, que é queda d'água. Doutor César, diante de tudo isso que está acontecendo, haverá uma nova eleição para presidente da Câmara na próxima terça-feira, mesmo porque o Miguel renunciou. E o Cachoeira era um dos prováveis candidatos. A Polícia Civil tinha conhecimento dessa candidatura do vereador preso temporariamente ontem? Meu amigo Germano, confesso que eu desconhecia dessa eleição que teria na terça-feira. Essa novidade que chegou para mim agora, fundo do coração, e confesso também que nem sei quem são os candidatos, tá? Então não teve nada a ver uma questão com a outra. Foi o momento oportuno da investigação, estrategicamente aí decidido pela Polícia Civil aí, com um respaldo total aí do Ministério Público. Os advogados tiveram acesso ao depoimento de Miguel, onde ele citou Cachoeira e Marcílio como envolvidos num suposto empréstimo consignado, um feito no nome do outro. O que a polícia apurou e levou à prisão deles abrange outros fatos em relação ao cometimento de práticas ilícitas, ou está restrito apenas ao que foi citado pelo Miguel há cerca de 2 semanas, doutor? O que foi citado pelo Miguel se comprovou através de outros meios. A gente está investigando, como o doutor César já falou, que ainda não podemos revelar. E esses fatos estão sendo todos formalizados no inquérito, comprovando o que o Miguel falou. Tudo que o Miguel falou tem se comprovado ao longo da investigação. Como a gente disse aí no início, antes de começar a coletiva, né, são detalhes intrínsecos do procedimento que a gente não pode revelar no momento, tá? Mas volto a repetir, igual foi dito aqui umas 2 semanas atrás aí, não é só aquilo, né? Só aquilo que o Miguel falou, por mais simples que pareça, aí, o pagamento de 2 parcelas de R$1.000 aí de um empréstimo
para um vereador para que apoie politicamente é o bastante para caracterizar a corrupção. Então, volto a repetir, a instituição, independente de ser R$1 milhão ou R$1, ela vai agir com o mesmo rigor aí, utilizando de todos os mecanismos legais para isso. O Cachoeira não é ele tem já passagem pela polícia. E isso pode prejudicar o Cachoeira nesse processo agora? Olha, não tem relação passado da pessoa. Eu também, informações que me chegou no meio da investigação, eu desconhecia o passado, tanto político, profissional do vereador, e isso aí para a polícia não influencia. Lá em fase judicial pode ser encarado como reincidência se houve condenação definitiva, mas volto a repetir, a gente não procurou saber quem é a pessoa, não. A gente procurou saber o que ela cometeu de fato, né? O que ela fez. E as provas indicam aí, infelizmente, uma participação numa associação criminosa, e em razão disso a Polícia Civil representou pela prisão temporária para produzir as provas da mesma forma que tem sido feita até o momento. De forma que o inquérito policial flua da melhor forma possível em busca da verdade real. Doutora, por que da intimação do Romário? Olha, assim como outros vereadores serão chamados, o Romário, que também é vereador aí na cidade, foi chamado para esclarecer algumas informações que a polícia tem. Não havia comprovação documental ou testemunhal de nada que implicasse prática de crime por parte do vereador. Em razão disso, ele, diferentemente dos outros, ele foi notificado, compareceu, prestou com muita seriedade todos os esclarecimentos que tinha que prestar, e a Polícia Civil, por hora, encontra-se satisfeita aí com o que o vereador falou. Doutor, todos os outros vereadores serão ouvidos também? A ideia é que todos sejam ouvidos, até porque espera-se aí, como representantes do povo, que aqueles que saibam de alguma artimanha ou algo ilegal que foi cometido aí durante a gestão do Miguel Júnior também indique para a Polícia Civil para que a gente possa apurar. Por enquanto, quanto à suspeição, se refere só aos 8 já identificados pela Polícia Civil, ou há a possibilidade de outros serem investigados e não apenas só intimados? Há a possibilidade desse esquema ser maior em número de vereadores do que já foi apurado até o momento, doutor? Formalmente, no inquérito, os investigados são esses, que estão publicamente aí, todo mundo já sabe. Os outros vereadores serão ouvidos para esclarecimentos, mas a princípio o nome de nenhum outro vereador está envolvido, não. Doutor Previsão César, de a conclusão questão desse do... inquérito? Desse atual inquérito, há algum prazo já previsto de conclusão ou de abertura de... O prazo da prisão temporária é 5 dias, uma vez expirado esse prazo, se não houver prorrogação, volta a ser inquérito com réu solto, e a polícia pode requerer tantas dilações de prazo quanto forem necessárias aí para conclusão exitosa. Agora, doutor César, a entrevista coletiva conjunta do Ministério Público com a Polícia Civil sobre o caso Santa Casa, quando vai acontecer? Olha só, desde o começo, a Polícia Civil deixou claro, aqui já é outro caso, a Santa Casa, que a gente iria sim prestar esclarecimentos apontando quem foi cada um, uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. O que aconteceu é que entre a conclusão do inquérito da Polícia Civil e o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, que tem que ocorrer, aí vai ocorrer, deve ocorrer no prazo de 15 dias, que é o prazo que o promotor tem legalmente falando para oferecer denúncia, é que houve solicitação por parte da Câmara de cópia do inquérito. A Polícia Civil já não tinha mais esse inquérito, forneceu a cópia do relatório, ou seja, da sua conclusão final sobre o caso. Esse relatório deve ter sido distribuído aos pares lá, várias pessoas tomou conhecimento e por isso veio a PUC. Mas volto a repetir, não veio a PUC diretamente por parte da Polícia Civil, porque a gente tinha um acordo com a imprensa e vocês foram parceiros desde o início, estão sendo bem respeitosos, a gente não iria descumprir isso. Vai ter uma coletiva ainda com o Ministério Público, se Deus quiser terá, quando o oferecimento da denúncia for ofertado aí pelo MP, o que deve ocorrer aí nas próximas semanas. Doutor, você já falou dessa questão da mudança de nome agora, essa operação Queda d'Água. O que motivou a mudança do nome? O que tem de ato aí para explicar para a gente? Não, olha só, toda a operação que a gente fez desde o início, ela teve uma fase, um momento, e foi taxada, denominada com um nome diverso, né?
A gente começou com Misericórdia, que tinha relação com o nome da Santa Casa, depois com Oxigênio, que era para dar um gás, tentar ressuscitar aí a questão de uma instituição que poderia, né, Deus me livre, ser até fechada, que foi o que foi cogitado inclusive nos autos. Depois a gente passou pela questão da desconfiança, porque era um momento onde as pessoas tinham emprestado as contas, dizendo que confiavam nas pessoas, mas na verdade tinham que desconfiar, né, pelos motivos que a gente já elencou. Depois a gente foi para a questão da limpeza, né, que era a ideia, era dar uma alavancada também na cidade aí com relação a dar um basta na corrupção. E agora a questão é em razão única e especificamente de um alvo, que foi o Cachoeira. Foi um nome ventilado aí durante toda a investigação, as pessoas sempre indagando a respeito por que não chegariam nele e assim por diante, mas foi questão de tempo, e quando se chegou, utilizou-se aí o nome para fundamentar o nome da operação. Quais coisas eles são investigados, doutor? Quais crimes? Corrupção passiva e associação criminosa. O senhor disse que eles deverão ser ouvidos já amanhã, né? Amanhã à tarde, sexta-feira. Existe alguma possibilidade de serem liberados após as oitivas? Essa questão só pode ser respondida após os interrogatórios, né? A princípio, nós temos que ouvi-los, o que eles têm a dizer, dependendo do que acontecer, a gente vai decidir por prorrogar e depois é que a gente vai definir isso. Hoje não tem como eu te responder. E doutor, eles continuam também como os outros vereadores, mesmo que essa preventiva venha se estender, recebendo? É uma questão constitucional, né? Isso, eu gostaria que o senhor a presunção, isso tem que ficar muito claro para a população. Todo mundo é considerado inocente até que se prova o contrário. Eles são inocentes e estão presos por um mecanismo legal, aonde, em nome de uma investigação rápida, de uma investigação verdadeira, a lei permite, em casos excepcionais, a prisão da pessoa. Para todos os efeitos, são inocentes até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Se é inocente, eu não posso penalizá-lo também com a questão da retirada da sua remuneração. Mas vejam bem, uma vez condenados no futuro, receberam sem trabalhar, logo tem que indenizar. Eles são obrigados a devolver esse valor se forem condenados. Então, assim, não há nada de erro nisso, não há nada de imoral nisso. É um mecanismo legal. Se forem absolvidos, eram para estar trabalhando, não eram? O Estado não errou? Então, mais do que certo que continuem recebendo. Foram condenados, o Estado acertou, logo restitui a sociedade com juros e correção. Doutor, quantos inquéritos estão abertos no momento? No momento a gente tem um inquérito que apura compra de apoio político na Câmara Municipal, é um inquérito que apura as destinação de subvenções PAPAI para Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá e COAFRO, e da COAFRO também, entidade envolvendo aí criança e adolescente. Com relação à oitiva deles, serão sim ouvidos separadamente, e havendo necessidade de acariação, amanhã mesmo a gente deve proceder dessa forma. A operação queda d'água, só um minutinho, Renato, só um instantinho, só porque complementa essa primeira pergunta. A operação queda d'água é do primeiro inquérito, da compra de votos? Isso, sim, da compra de apoio político. Bom, se ninguém quiser Doutor mais César, perguntar, vou continuar perguntando. os vereadores presos, eles poderão, portanto, ter a prisão temporária renovada. Continuando sendo indispensável, sim, a Polícia Civil deve sim representar pela prorrogação, como tem feito em alguns casos. Ok, tá aí, portanto... Doutor, essa questão que o senhor estava falando aqui é novidade para a gente, destinação para CROAFRO, para PAI. Queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre esses casos. São inquéritos que estão iniciando agora, que a Polícia Civil já recebeu alguns documentos do Ministério Público, notícias anônimas aí de pessoas que têm colaborado com a investigação. A gente volta a insistir, é muito importante que a população, aqueles funcionários sérios das entidades que estejam vendo aí que algo errado foi feito ou está sendo feito, procure a polícia aí, principalmente se tiverem provas. Então, assim, nesses 3 casos a gente já teve aí um início de provas de suspeitas. Então, essas entidades já despontaram quando sendo alvos de investigação por parte da Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público. E as outras a gente vai trabalhar da forma que sempre disse. Vamos requisitar documentos, comprovado aí, havendo indícios de fraude, a gente irá instaurar inquéritos policiais também. Se fala muito, doutor César, da questão dos vereadores, né? Claro.
mas a polícia também investiga assessores da Câmara Municipal, servidores da Câmara Municipal que porventura possam ter intermediado essas questões de prováveis desvios das entidades? Todos aqueles que forem indicados como participantes ou coautores de crime serão investigados, independente do título que levam, da função que exercem. Então, assim como houve já assessor preso aqui no caso do Miguel Júnior, outros casos onde implicarem participação de amigos, familiares, como a gente teve também familiares indiciados aí no caso da Santa Casa, havendo participação em disso, todos, sem exceção, serão investigados. O senhor falou mais de uma vez, usando o termo que o senhor usou, que o buraco é mais fundo do que se imaginava. Diante disso, o que mais a gente escuta de pergunta da população, doutor César, é se vão haver mais prisões de vereadores. Não, olha, o doutor Conrado já deixou bem claro, e a gente vai deixar mais uma vez aqui, o inquérito que está apontando o vereador, especificamente falando, em maior número, é este de compra de apoio político. Não existe mais nenhum nome citado que não houve aí a prisão em algum momento por parte da Polícia Civil. Então, assim, a pergunta que eu mais escuto é: mais prisões irão ocorrer? Né? Mais vereadores serão presos? Pelo que a gente tem até hoje, não haverá mais necessidade, não, e todos os outros aí serão ouvidos na qualidade de testemunhas. Existe a possibilidade dos vereadores que serão ouvidos amanhã apresentarem novos nomes? Aí é só amanhã à tarde para a gente poder dizer que o que a gente informou aqui agora pode se modificar a qualquer momento, né? Se amanhã um dos dois vereadores aí implicar o nome de outras pessoas e a gente conseguindo comprovar por outros meios, assim como foi feito com a delação do Miguel Júnior, de que realmente há indícios de prática de crime por parte de outras pessoas, volto a repetir, serão investigadas, havendo necessidade indispensável da prisão, a polícia também irá representar pela prisão deles. Já foi encontrado algum indício em relação às investigações da Associação dos Aposentados? Olha só, é um inquérito mais consistente que a gente tem hoje de que houve aí pelo menos um mau emprego dos valores aí exorbitantes que foram repassados no ano passado, no mínimo. No mínimo um mau emprego, mas há suspeitas fortes de que houve sim desvio de parcela disso, mas por questão de sigilo da investigação a gente não vai citar nome de envolvidos não. Doutor, essas investigações das entidades, uma coisa que a gente sempre ouviu foi o seguinte, que se as entidades não colaborassem em devolver o dinheiro para o Miguel Júnior, não iriam receber. E lembrando que naquela época, doutor Jeová já não estava passando verba para as entidades. Eles estavam, posso dizer, com a corda no pescoço, precisando manter a entidade, pagando conta de água, de luz, telefone, funcionário, assim por diante. Quer dizer, se eles não concordassem com o que o Miguel possivelmente estivesse pedindo, o Miguel não liberaria verba. Como é que fica isso para pessoas que estão à frente dessas instituições, como nós vimos, por exemplo, o caso do Kleber, né? E o caso do Antônio Nogueira? Deixa eu perguntar uma coisa, olha só, eu tô com 2 viaturas paradas ali porque eu não tenho bateria nelas. Se chegar um traficante de drogas amanhã aqui e dizer para mim assim, eu vendi 1 quilo de cocaína, vou passar para o senhor o dinheiro para o senhor comprar as 2 baterias, eu vou fazer a máquina funcionar com dinheiro que eu sei que é de origem ilícita? Nunca. Nunca. O sistema vai parar mesmo. A gente vai ficar com as viaturas paradas aqui mesmo, porque eu não posso ser conivente com a prática de crime. Eu tenho que utilizar de outros meios. Eu vou bater na porta das empresas sérias que tem na cidade, eu vou fazer rifa se for preciso, eu vou a pé fazer intimação se for preciso. O que eu não posso aceitar é dinheiro de origem ilícita. Isso não é concebível no Estado democrático de direito, no Estado onde a corrupção tem levado toda a nossa saúde, segurança e educação por ralo. Então, o que a senhora acabou de me falar foi o que motivou, no caso específico da Santa Casa, e depois será melhor especificado, o indiciamento tanto do provedor quanto do administrador. Sabedores da origem ilícita do dinheiro nunca poderiam ter aceitados, ainda que em nome do benefício do atendimento da população. Nessa linha de pergunta, aquela questão envolvendo o suicídio, né, do presidente do asilo, já foi comprovado alguma ligação entre as investigações Nada por enquanto, como eu volto a repetir, no caderno não tinha nada, será investigado sim os repasses para a entidade, mas não tem nada que ligue à morte ainda a questão de desvios ou algo parecido. Essa preocupação com a impunidade é, de forma geral, de todos os cidadãos honestos. Inclusive, um dos questionamentos
em que vai dar, né, os casos desses, caso sejam condenados? Eles efetivamente vão cumprir alguma prisão? Eles terão que pagar ou ressarcir alguma coisa, doutor César? Como advogado, o que o senhor pode explicar para a gente no caso de serem indiciados naqueles quesitos que a Polícia Civil apontou? Olha só, todo o trabalho da Polícia Civil tem sido feito com muita seriedade, sempre com os olhos atentos e com a parceria do Ministério Público e do Poder Judiciário, a quem rendo os maiores elogios possíveis. Em 10 anos de profissão, nunca trabalhei com tantos promotores competentes, com um juiz criminal tão competente numa cidade igual a gente tem. Pessoas sérias que não admitiriam qualquer tipo de ilegalidade por parte da Polícia Civil. Eu acredito muito no trabalho da minha instituição, acredito muito no trabalho do Ministério Público e o que pode ser feito na fase judicial. Se vão cumprir pena em regime fechado, se vão ser obrigados a indenizar, são todas questões legais que advogados experientes e bons advogados, que todos estão muito bem representados, podem achar as brechas da lei e conseguirem derrubar. Mas eu acho assim, o mais importante disso tudo, Araxá está passando por um momento histórico, triste, muito triste, mas histórico. A gente está tentando, de uma vez por outra, trazer à tona aí a questão de que o Brasil, a nossa sociedade, não aguenta mais corrupção. A gente não aguenta mais falar que o dinheiro está sendo desviado. Servidores públicos que estão aqui para servir o público não podem se enriquecer à custa do povo. Então, esse momento ele serve de alerta, e serve de alerta principalmente para aqueles que têm o maior poder de todos, que é a população, o voto, o cidadão que tem o poder do voto. Aquele cidadão que repetiu um voto numa pessoa, por exemplo, que foi condenado por desvio de dinheiro público, por corrupção, que me perdoe. É ele que está traçando um caminho futuro aí, nebuloso aí para a cidade. Então, assim, vamos ter consciência, vamos ter instituições cada vez mais fortes, mas um voto cada vez mais consciente e limpo. O vereador Romário do Picolé é suspeito? Não, o Romário foi o primeiro vereador que veio aqui prestar testemunho, na qualidade de testemunha, tá? Esclareceu todos os fatos aí, que boatos correm sobre todos os nomes, né? Volto a repetir, a polícia não pega um boato ao vento e decide representar pela prisão de alguém. Tudo aquilo que é levantado, que é dito, é investigado, tá? Então, assim, além de ser perguntado para ele se ele sabe de alguma falcatrua que ocorreu dentro da Câmara, foi perguntado sobre os boatos que circulam sobre o nome dele. Tudo foi bem esclarecido de forma clara e a Polícia Civil não tem porquê sequer intimá-lo novamente no momento. Doutor, e assim, tem a possibilidade de ter a criação do Marcílio, do Cachoeira com o Miguel? Tem possibilidade sim, dependendo do que for ouvido amanhã nas declarações dos investigados, a gente vai decidir por fazer a criação.